Eu trouxe para vocês o que consiste o delito de associação criminosa. Mas agora, lembrem-se, e aqui um dos cernes da legislação penal extravagante, da legislação penal especial propriamente dita. Olhem, o tráfico de drogas possui dispositivo específico sobre o assunto. E olhem a mudança. Associarem-se duas ou mais pessoas. Opa! Primeira diferença. Na associação criminosa geral, aquela disposta no Código Penal, 3 ou mais. E aqui? Aqui não, meu amigo. Aqui, 2 ou mais. Esta união refere-se a meramente 2 ou mais pessoas. Ótimo! E é associar para o fim de praticar. Opa! Nossa, gente, mas olha, eu vou começar a não aceitar. Eu dei 10 minutos quase para aceitar. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer crime disposto. 33 caput, parágrafo 1º e 34. Pois bem, por isso que eu já expliquei para vocês o caput, o parágrafo 1º, que é insumos, matérias-primas e local, e o 34, que cinge sobre maquinários e instrumentários. Então, vejam. Primeira coisa, olhem que interessante. E aqui eu quero trazer com vocês. Olhem a lei dos crimes hediondo. Olhem a Constituição. Vejam, hediondo é 33 caput. Hediondo é 33 caput, parágrafo 1º. Não foi disposto como modalidade hedionda o 35. E não sei por que cargas d'água as pessoas consideram que se o tráfico é hediondo, a associação ao tráfico também o é. Não. Tipo penal distinto que não está acobertado pela hediondez. Neste mesmo sentido, eu quero fazer um adendo. Meus anjos, já é pacífico no STF que o 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado com a redução de pena, quando for primário bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar a organização criminosa, também não é hediondo. Também é pacífico que o 33, parágrafo 3º, não é hediondo. Olhem, princípio da legalidade. O que é hediondo é o que está na lei dos crimes hediondos e a traficância propriamente dita na modalidade equiparado. O restante não versa sobre crime hediondo, porquanto 33, parágrafo 3º não é hediondo, 33, parágrafo 4º não é hediondo e 35, a associação ao tráfico de drogas não é hedionda. Outra coisa, o 35 versa sobre crime autônomo ao tráfico. Ou seja, por vezes, a pessoa pode e deve responder apenas pela associação. Alguma coisa entrou no meu olho. Apenas pela associação. Para que seja ensejada a associação ao tráfico de drogas, não é condição sine qua non que a pessoa especificamente também pratique a traficância. Ela pode estar associada, se unir com o fim de traficar, sem praticar o tráfico propriamente dito. São crimes autônomos. Como assim, professora? Simples. Eu empresto
a minha conta bancária para a minha irmã que trafica. E eu sei que ela trafica. Logo, eu estou praticando qualquer conduta relacionada ao tráfico propriamente dito? Não, mas eu estou associada para o fim de traficância? Sim, eu estou concorrendo, colaborando para o crime de tráfico. Eu estou unida para o crime de tráfico sem propriamente vender, adquirir e etc. Porquanto versam sobre figuras autônomas. Vamos lá, vamos lá. Outra coisa. A hora que a lei disse para o fim de praticar qualquer crime previsto no 33 caput, parágrafo 1º e 34, eu preciso de atenção de vocês. Para o fim de praticar tráfico equiparado e maquinário, o que quer dizer? O que quer dizer? Aqui é simples. Aqui nós estamos diante, novamente, de um crime incongruente, porque ele demanda dolo específico, elemento subjetivo do injusto. Não basta a vontade de se associar. Eu posso emprestar a minha conta para minha irmã e ela usar a conta. Ok, ela está usando para tráfico, eu emprestei porque eu quis, mas não é associação. Olhem, demanda elemento subjetivo do injusto. Associar com a finalidade específica de traficância, de figuras equiparadas, de maquinários, ou seja, demanda elemento subjetivo, dolo específico. Não basta meramente a vontade de se associar, tem que ter a vontade de se associar especificamente para o tráfico. Tudo bem? Outra coisa, a associação é essa união que a doutrina e a jurisprudência é pacífica em considerar estável e permanente. Estável e permanente. Mesmo que seja para uma única traficância, mas tem que ser uma união estável e permanente, um vínculo, um caráter duradouro. Por quê? Porque se for um vínculo meramente eventual, não caracteriza a associação. Como assim, professora? Eu sempre defendo isso em minhas defesas. E isto é uma coisa até mesmo bem consolidada nas interpretações jurisprudenciais. Vejam, se você não é quem planta, colhe, fabrica, guarda, armazena e vende, planta, colhe, fabrica, armazena e vende, se você não é um autoprodutor sustentável da droga, você, um autoprodutor sustentável e vendedor sustentável da droga, efetivamente você vai traficar em concurso de agentes. Veja, se eu vou vender, eu preciso comprar de alguém. Isso é lógico. Se eu vou guardar para terceiro, obviamente que eu estou guardando para alguém. Isso é lógico. Até porque trata-se de uma relação como regra comercial, né? É a mercância. O tráfico, nós conceituamos pela doutrina que, independente ou não do lucro, nós estamos diante da mercância da droga, uma atividade ligada à mercância da droga. E nesta atuada, sempre, se você está transportando, se não é para você mesmo, é porque alguém mandou. Você é um mula, o transportador ali é um mula. Se você está vendendo, é porque alguém plantou.
alguém fabricou. Então, normalmente, gente, o tráfico, ele está ali inserido num contexto de concurso de agentes. Isso é natural. Isso é natural. Eu compro de um grande produtor e vendo ali em pequenas porções. Tudo bem? Isto, a minha irmã guarda para mim. É natural o concurso de agentes. Todavia, se esse concurso for eventual, se esse concurso não for estável e permanente, exemplo, eu quero comprar 1 quilo de cocaína para vender na minha biqueira. Eu compro de uma pessoa, quem? Qualquer uma, eu só quero comprar. Vejam, é uma relação eventual, é uma relação que ocorreu, mas ela não é estável e duradoura. Aí nós não temos a associação. O STF, ele já falou sobre o assunto que uma mera relação de concurso de agentes não caracteriza por si só a associação. Para ser associação, a interpretação é que se faz uma união estável e permanente para o fim de traficância, mesmo que seja um único crime, um único tráfico. Exemplo, imaginem que eu e o Vinícius nos associamos, nos unimos para trazer 500 quilos de cocaína difosa ali vindo do Paraguai. Nós combinamos 3 meses o crime. Nós fazemos um verdadeiro roteiro. Nós chamamos para participar, para concorrer com a gente, funcionários da alfândega. Ou seja, é uma verdadeira associação, mas vai ser uma única vez, porque já basta, porque aí nós já estamos ricos. Então vejam, a eventualidade não caracteriza a associação para fins legais. Óbvio, concurso de agente, sim. Associação estável e permanente, não. Então, repito, para que seja associação, é imprescindível a estabilidade e permanência, o vínculo duradouro. Mesmo que for para uma única traficância, mas tem que ter a vontade específica ali cravada, fincada, estável e duradoura. Tudo bem? Vamos lá, gente. Ainda nós temos o artigo 36. O artigo 36 trata financiar ou custear qualquer prática prevista no 33 caput, parágrafo 1º e 34. Olha a pena desse crime: 8 a 20 anos. 8 a 20 anos. Vamos lá. Financiar ou custear? Financiar nos remete a um financiamento propriamente dito, a injetar o capital fazendo um verdadeiro financiamento, o qual pressupõe que a posterior deverá ser quitado. Inclusive, esta figura do financiador do tráfico, aquele que levanta o dinheiro para que o outro vá lá, compra, venda e etc., é efetivamente, infelizmente, uma figura comum, viu? Principalmente ali no Mato Grosso do Sul, em área de fronteira. O traficante, o cara que tem um esquema, vejam, ele cai. Cair significa a droga dele caiu, foi presa, e ele precisa trazer mais, mas ele está sem capital, afinal ele perdeu 100 quilos. Ele pega dinheiro de outro para fazer. É muito comum a figura do financiador. Todavia, e custear? Custear, gente, aí quem que custeia
Custear é aquele que não vai ter esse dinheiro de volta numa quantia maior, tal como se fosse um financiamento propriamente dito, a juros, né? Quem que custeia o tráfico? Meus amigos, pasmem, já existiram diversos jogadores de futebol e até mesmo cantores famosos, que eu não vou citar o nome, mas que vieram de morros do Rio de Janeiro e alguns foram até mesmo condenados pelo custeio. Exemplo, o cara quer rachar na favela, da onde ele veio, mas tem o dono do morro. E ele é quem? Ele é o ídolo. E a relação entre o dono do morro, o traficante mor, e o ídolo é assim, né? Você veio da favela, você respeita o tráfico. E o tráfico te respeita. E você quer rachar no morro, porque no morro gostam do tráfico. Afinal, é o tráfico que põe ordem no morro, não é a polícia. A polícia não sobe morro. E aí, nesta complexidade aqui desse contexto, o carinha quer rachar. O que ele faz? Ele compra 10 motocicletas e dá para o traficante. E ele sabe que essas motocicletas vão ser utilizadas para quê? Para que sejam praticados tráfico. Mas ele custeia. Não precisa, olhem, já vi denúncias em que não precisa nem dar a droga, nem dar dinheiro, mas já vi acusação simplesmente por fornecer ali o quê? O custo do transporte. O bonitão me deu 20 motos. Cada traficante ganhou a sua. E aí? Tá custeando? Sim, tá dando moto para que seja feita a traficância propriamente dita. Ou pode dar o dinheiro puro e etc. Mas saibam, aí está a figura do custeio. Outra coisa, o que eu quero falar para vocês que nada impede que a pessoa trafique e simultaneamente custeie e financie. Nesse caso, se ela traficar e financiar ou custear, aí ela vai responder pelo tráfico, mais uma figura delitiva única, tráfico com causa de aumento, prevista no artigo 40, inciso 7º. Quando a pessoa, além de traficar simultaneamente, custeia ou financia, ela vai responder, óbvio, por uma única figura delitiva, mas com causa de aumento. Tudo bem? Tudo bem? E outra coisa, não esqueçam que ainda é possível que haja o 36. Deixa eu abrir aqui para vocês a lei. Vamos ver um pouquinho de lei seca. Sair do slide. Vou pedir para vocês para a gente abrir um pouquinho de lei seca. É muito importante, e eu tenho até me policiado aproveitando o recurso virtual, que a gente sempre dê uma olhada na lei seca, tá? Até para vocês se situarem onde que está cada coisa, como que é disposto. Olhem, tudo que nós conversamos até agora, o 33 caput, figuras equiparadas, parágrafo 2º não existe mais porque foi declarado inconstitucional. O parágrafo 3º, que é o tráfico eventual. O parágrafo 4º é o tráfico privilegiado porque traz causa de redução de pena. O 34, que é no que tange ao maquinário, eu acho que eu ainda não passei para vocês que a pena é menor, é apenas 3 a 10 anos, a pena é menor. E aqui chegamos. Nós temos o 35, que é a associação ao tráfico de drogas, pena também 3 a 10 anos, não é hediondo,
E nós temos o parágrafo único, que é quem se associa. Ó, no 35, parágrafo único, a galera esquece que isso existe, tá? Aqui eu volto a falar. A maioria das pessoas simplesmente sabem da associação ao tráfico do caput, que é o que nós conversamos, mas elas ignoram a existência do parágrafo único. Nós não vamos cometer esse equívoco, porquanto eu vou fazer a leitura com vocês. Nas mesmas penas do caput, incide quem se associa para a prática reiterada, e aqui exige reiteração do custeio ou do financiamento. Ou seja, a par do que nós já falamos em sala de aula, o 35, parágrafo único, então, é uma associação equiparada ao tráfico, mas é a associação do custeio ou financiamento. É aquele que se associa meramente para financiar ou custear, com uma diferença. Na associação do caput, pode ser uma única vez, reiteradamente ou não. Na associação do custeio ou financiamento, tem que ser reiterado. Tudo bem? Beleza, gente? Então, não esqueçam, temos a modalidade da associação, artigo 35 caput, mas temos uma figura equiparada, que é a associação a financiamento e custeio. A diferença, aqui é se associar para o 36, enquanto o caput é para 33, parágrafo 1º e 34. Aqui exige reiteração de conduta, além do vínculo estável e permanente. No 35 caput, exige vínculo estável e permanente, mas dispensa reiteração de conduta. Vamos continuar. E aqui vamos para, olhem, 37. Colaborar como informante. O colaborador do tráfico com grupo, organização ou associação. Grupo, organização ou associação. A prática dos crimes dispostos no 33 caput, parágrafo 1º e 34. Ou seja, nesta figura delitiva, a pessoa não trafica propriamente dita, mas ela colabora. Ela colabora como informante. De qualquer forma, ela colabora. Ao meu ver, se vocês me permitem, vou ser aqui muito técnica, tá? Se vocês me permitem, o 37, ele tem uma riqueza muito grande, porque ele diz, colabora com um grupo de tráfico, colabora com a associação ao tráfico. Ou seja, para mim, é a figura do partícipe, porque é aquele que colabora sem propriamente praticar a conduta nuclear da traficância, propriamente dita, 33 caput, da traficância equiparada, 33 parágrafo 1º, e da traficância de maquinários, 34. Ou seja, vamos falar de teoria geral do delito. Ele colabora, colaborar é sinônimo de concorrer. Então, aqui, para mim, nós estamos diante da teoria do concurso de agentes plurissubjetiva. Por quê? Porque distinguiu a figura do autor da figura do partícipe, ao passo que trouxe até mesmo pena distinta. Vocês sabem, o partícipe, tal como previsto no Código Penal, veio previsto no artigo 29. Aquele que concorre para o crime
incide nas penas a ele cominadas. Artigo 29. O partícipe, apenas se de menor importância, poderá ter uma redução de pena. Artigo 29. Teoria pluralista veio incidida no tráfico. Por quê? Aquele que concorre sem traficar propriamente dito, não vai responder pelas penas do tráfico propriamente dito, que é 5 a 15 anos. Tem pena mais baixa, de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. Exemplo, é o famoso fogueteiro. É o famoso fogueteiro. É aquele que os informantes do morro que soltam fogos para avisar o grupo criminoso da chegada da polícia. Ou você acha que todo dia tem festa na favela, para todo dia tá tocando rojão lá? Não, é o informante, é o fogueteiro, tudo bem? Com riqueza de detalhes, trazendo aí sutilmente a diferença de como é trazido esta figura no Código Penal do partícipe, teoria dualista, né? Autor e partícipe concorrendo para a mesma pena, sendo certo que apenas haverá uma diminuição no 29, parágrafo 1º, se a participação comprovadamente for de menor importância. Regra geral. Lei de drogas, teoria pluralista, trouxe distinção entre a figura do autor do tráfico para a figura daquele que colabora, concorre secundariamente. O que eu falo nada mais é do que uma modalidade de participação denominada na lei específica como doutrinariamente informante. Tudo bem, gente? Beleza! E aqui eu quero voltar com vocês, porque também as pessoas esquecem de outro crime. Olhem, as pessoas esquecem do 38, prescrever ou ministrar culposamente, sem que da droga necessite o paciente ou fazendo em doses excessivas. Há crime específico. Olhem, prescrever ou ministrar dolosamente, 33 caput, tráfico propriamente dito. Prescrever ou ministrar culposamente, sem que dela necessite o paciente, ou em dose excessiva, figura específica, peninha baixa, meramente detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos lá. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a perigo a incolumidade de outrem. Pena específica. 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos. Então, são 2 crimes, 2 figuras delitivas que existem e as pessoas esquecem. Tá aí para vocês. 38 e 39 da Lei de Drogas. 38 e 39 da Lei de Drogas. Agora, eu quero conversar com vocês o seguinte, até errei aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre como se aplica a pena no tráfico de drogas. Muito legal. Como se aplica a pena no tráfico de drogas? Meus amigos, eu sou a louca da dosimetria, né? Quem teve aula comigo sabe. Eu sou a louca da dosimetria. Para mim, é surreal que um estudante de direito não saiba fazer a dosimetria da pena, não se atente à dosimetria da pena.
E nesta toada, eu aqui trago a vocês. A dosimetria da pena está disposta no Código Penal, conforme critério trifásico ou de Nelson Hungria. Primeira fase, pena base, artigo 59, trouxe para nós 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Faltou uma, mas enfim, relembrando as circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento ou causa de diminuição. Pois bem, novamente repito, esta é a regra geral. Esta é o regramento geral. Ok, mas sabemos, princípio da especialidade. Toda vez que houver disposição específica em lei especial, prepondera sobre a lei geral. E nesta toada é o que eu trago aqui. Olhem, o artigo 42 foi específico ao se tratar da pena base, em falar que o juiz, na fixação das penas, vai considerar com preponderância, personalidade do agente, conduta social do agente, natureza e quantidade. Ou seja, tem que ter especial ênfase, personalidade. E a gente sabe que aqui, ao meu ver, errou, porque nós nunca conseguimos fazer a personalidade no caso concreto, porque a personalidade nos remete a estudo específico, antropológico, psiquiátrico e psicológico, na qual o juiz não detém tal conhecimento técnico e mesmo se detiver, ele não tem tempo para fazer essa classificação, a qual é extremamente subjetiva. Tudo bem, mas para você se lembrar, está na lei, ao meu ver, equivocado. Conduta social, meio em que a pessoa se comporta na comunidade em que vive, ok, preponderância especial. E por fim, nós já conversamos o famoso binômio. O famoso binômio qualidade, natureza da droga e quantidade. Qualidade e quantidade. Pois bem, na pena base, então, nós temos, pergunta, alguma circunstância extra? Sabe que não? Sabe que não? Não. Por quê? Personalidade já está no 59. Conduta social já está no 59. E o binômio qualidade e quantidade de droga, qualidade e quantidade de droga faz parte nada mais, nada menos do que as circunstâncias do delito. A circunstância do delito veio trazido aqui de uma maneira específica, a qual deve avaliar as circunstâncias em que ocorreu o delito de modo geral e ainda especial atento à quantidade e à qualidade. Portanto, eu falo, o artigo 42 trouxe especificidades no que tange a pena base, mas em nenhum momento nestas especificidades, vejam, trouxe algo a mais, meramente trouxe uma preponderância em relação à personalidade, conduta social, circunstâncias, em alusão ao famoso binômio. Tudo bem, galera? Então, agora aqui no último minuto, por gentileza, todo mundo joga um oi no chat para eu fazer chamada. Rapidão, vai lá que vai acabar. Vamos, vamos, vamos. Rapidão. Vai, vai, vai.